Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos falar agora sobre o princípio de quebrar os hábitos da adicção, né? A expressão inglesa que significa Breaking the Habits of Addiction. Seria quebrando os hábitos da adicção. Veja só, para a epistemologia, nós podemos entender a adicção como uma teoria poliédrica. Essa é uma teoria proposta pelo italiano Alberto Aschini há muito tempo atrás, e ela significa o seguinte, que alguns conceitos possuem várias formas. Alguns entes possuem vários conceitos, várias formas de serem explicados. Então, é como se fosse um diamante, né? Você tem várias facetas. É um poliedro, né? O diamante é um poliedro, ele tem várias facetas, e você pode olhar cada uma dessas facetas, e todas representam o diamante. Então, essa teoria poliédrica me parece ser muito útil quando estamos falando da adicção. Pela teoria poliédrica, a adicção pode ser defeito de caráter, pode ser doença, pode ser hábito, pode ser uma crise espiritual, né, no sentido de falta de Deus no coração, por exemplo. Ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser um comportamento compulsivo. Então, não importa o que ela é, a adicção em si. Se estuda pela teoria poliédrica. Então, seja lá o que ela for, ela é um ente, ela está lá. E o que importa para nós aqui na epistemologia é a abstinência, né? Bom, para aqueles que pensam que a adicção é um hábito, então nós teríamos que quebrar os hábitos da adicção, certo? Bom, sobre esse aspecto, muitas vezes a gente entende que o retorno a um processo de adicção seria o retorno a um hábito, né? Então, existem gatilhos, existem fissuras, e esses termos, na verdade, eles são relacionados a hábito, né? Então, é como se a teoria do hábito, a teoria poliédrica da adicção, focada no hábito, né, tivesse um grande impacto, né, no processo de recaída, principalmente. Bom, sobre esse aspecto nós temos as ideias do Tyler e do Pedro Calabres Furtado, certo? Pedro Calabres diz que todo o hábito tem em si uma sequência concatenada de atos que consiste no acionamento do padrão de comportamento repetitivo através dos gatilhos, culminando com uma recompensa. Então, para o Pedro Calabres Furtado, isso seria o hábito, né? Você vê que no processo de recaída nós temos esses institutos, né? Temos gatilho, temos fissura e temos uma sequência de atos que nos reconduzem a um processo de adicção. Então, ao que tudo indica, né, na abstinência nós precisamos de um princípio que serve para quebrar os hábitos da adicção, certo? O raciocínio é simples. Se sexta-feira eu gostava de sair para beber, né, se eu tive uma semana que eu trabalhei muito e entendo que na sexta eu poderia sair para beber, agora eu vou sair sexta-feira com meus familiares, ou sexta-feira eu não vou sair, né? Ou sexta-feira, se eu tive uma boa semana de trabalho, eu vou jantar com a minha esposa. Então, isso são formas que a gente sugere para que a pessoa quebre os hábitos da adicção, né? Esses hábitos que geraram adicção foram repetidos durante muitos anos. São gatilhos, são milhares de gatilhos, né, que precisam ser identificados e precisam ser reestruturados, remodelados, para que quebre-se o hábito da adicção, para aqueles que entendem, óbvio, né, que a adicção é um hábito. Então esse é o princípio do break the habits of addiction. Vamos quebrar os hábitos que geraram a adicção. Vamos minar aí, vamos focar aí e minar toda a adicção através da destruição desses hábitos, né? Dando
Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do desempenho abstêmio integral. Esse princípio sinaliza o seguinte: a abstinência, ela sempre, mesmo nas condutas desviantes, ela sempre será integral. Olha só a importância disso. Se a pessoa voltar a usar drogas ou álcool, ela não estará mais na abstinência. Ela estará correndo o risco de retornar ao processo de adicção. Em regra, a pessoa retorna rapidamente a esse processo de adicção. Então, quer dizer, abstinência exige abster-se por completo do uso de drogas ou álcool, certo? Aqui vamos ponderar o seguinte: a abstinência integral significa que só por hoje eu não vou usar, que eu vou evitar o primeiro gole e assim sucessivamente. Então, se aplicam técnicas, princípios para manter a integralidade da abstinência. Mas toda abstinência, ela sempre é relativa, ela não vai ser absoluta, tá? Não existe abstinência absoluta, né? De uma maneira geral, isso não existe. Porque abstinência absoluta seria você não usar nada que pode ser classificado como droga ou álcool. E isso é muito difícil, né? Se você tomar um medicamento prescrito por um médico, isso é droga. Se você tomar um refrigerante que tenha cafeína, você estará ingerindo droga. Se você tomar algum chá, né, ingerir algum chá que tenha cafeína, o chá preto, por exemplo, normalmente tem muita cafeína. Você vai estar ingerindo droga. Então, a abstinência, ela nunca será absoluta. Ela sempre será relativa, né? E, de fato, o que importa é essa abstinência relativa. Relativa ao quê? A droga, o álcool, as drogas ou o álcool que inviabilizou a sua vida. Então, a pessoa ela utilizou determinada droga e essa droga inviabilizou a vida dela. Então, agora ela vai ficar em abstinência em relação a essa droga. E drogas correlatas, né? A mesma coisa em relação ao álcool. E a pessoa terá que ficar abstêmia em relação ao álcool, se o álcool inviabilizou a vida dela. Então, essa abstinência ela sempre vai ser relativa, né? A abstinência absoluta é uma utopia. Sempre a droga de certo modo faz parte da vida do ser humano, né? E ela está discretamente inserida em vários alimentos, inclusive. Então esse é um aspecto. A abstinência ela sempre vai ser relativa, né? Relativa à droga que inviabilizou a vida da pessoa. Agora, o desempenho do processo de abstinência, esse desempenho tem que ser integral, porque se ele deixar de ser integral, se deixar de ser todo dia, o dia todo, é porque a pessoa retorna ao processo de adicção ou porque ela está fazendo uso da droga que inviabilizou a vida dela, né? Então, esse é o princípio do desempenho abstêmio integral. A abstinência exige esse desempenho abstêmio integral, exige o só por hoje e exige evite o primeiro gole, né? E esse é o princípio do desempenho abstêmio integral, né? Um princípio que, se quebrado, é porque a pessoa voltou a consumir drogas ou álcool, ou estará provavelmente na iminência de retornar ao processo de adicção. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do limite da suportabilidade das perdas ou o princípio da inevitabilidade das consequências. É comum se dizer no processo de adicção que a pessoa chegou ao fundo do poço. Esse fundo do poço representa o limite de suportabilidade das perdas. Ou seja, representa aquilo que a pessoa é o máximo que a pessoa admite como perda. Ela não aguenta mais perder, ela não aguenta mais sofrer, se submeter a esse processo de adicção. Aí ela chegou no seu limite. Veja, esse princípio
na verdade, é uma característica da adicção. Mas por que ele é um princípio na abstinência? Porque na abstinência, essas perdas, esse conjunto de perdas, né, que a pessoa teve lá na adicção, desemprego, divórcio, prisão, doenças que ela pode ter contraído e tudo mais, tudo que envolve, né, todo aquele processo de problemas financeiros, né, conflitos em relacionamento, tudo aquilo, todo esse conjunto. Isso são as perdas. Então, existe um limite dentro dessas perdas. Esse limite de suportabilidade, que é uma característica lá da adicção, se projeta na abstinência. E se torna um princípio na abstinência porque ele pode ser usado como um opositor. O que são os opositores? Opositores são pensamentos, são crenças, são fatos ou atitudes da vida da pessoa em que ela pode estar constantemente se lembrando para não voltar à adicção. Ou seja, são crenças que se opõem ao passado de drogadição. Cada vez que a pessoa pensa num opositor, ela se lembra de que não pode voltar para a adicção. Isso é um opositor. Eu gosto de pensar sempre que os internamentos, de um modo geral, são opositores, são grandes opositores, né? Porque o internamento não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito agradável, então ele serve como opositor. Você pensa, pô, se você recair, se você se reintoxicar fisicamente, terá que ser internado, e isso é um opositor, né? E esse conjunto de perdas, esse balaio todo das perdas, ele deve ser relembrado periodicamente pelo abstêmio para que ele não volte à adicção, porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela tende a nos enganar e nos deixar com a sensação agradável que o passado da drogadição deu, mas não com as sensações ruins. Então essas sensações ruins, elas têm que ser constantemente relembradas para que a pessoa não cometa o erro de achar que ainda pode ter prazer ou ter alguma satisfação no retorno ao processo de adicção. Esse é o princípio do limite de suportabilidade das perdas, né? E eu também chamo de princípio da inevitabilidade das consequências. Por quê? Porque as consequências, com descaso a esse princípio, são inevitáveis, né? As consequências com descaso no processo de abstinência são inevitáveis. A pessoa ela passará por uma das abstemiopatias e poderá voltar ao universo adicto, aquele passado adicto. Então, era isso que a gente queria conversar sobre o princípio da suportabilidade das perdas, né? E dessa inevitabilidade das consequências. A importância disso, de ser constantemente relembrado pela pessoa, e não é relembrar para sofrer, não. É relembrar apenas com a intenção de ver aquela imagem do fundo do poço novamente, né? Saber que se bobear, se cometer erros ou equívocos, ela volta ao passado adicto muito facilmente. Tá? Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do mudando o que deve ser mudado e conservando o que deve ser conservado. Esse princípio é muito interessante. Uma das manifestações dele é através da oração da serenidade. Essa oração é muito recitada em grupos abstêmios, em clínicas e em comunidades terapêuticas também. A gente precisa de serenidade para aceitar as coisas que não podem mudar, coragem para mudar aquelas que a gente pode e sabedoria para reconhecer a diferença. A ideia é essa. Ou seja, existem coisas que nós devemos mudar, existem coisas que nós devemos conservar.
e saber diferenciar isso é que é muito difícil. De fato, a abstinência, o processo abstêmio, exige uma mudança muito grande. Muitas vezes mesmo, é preciso mudar tudo, absolutamente tudo, porque toda a ideologia, todo o sistema de crenças, tudo que a pessoa fez no passado, ou tudo o que deu sustentação à adicção, era completamente equivocado, errôneo. Não tem como permanecer com aquilo e ficar em abstinência. Então terá que mudar tudo. Mas sempre tem um núcleo, um pequeno núcleo, algo que deve ser conservado. Sempre tem. Atrás de todos os defeitos de caráter que se manifestaram durante o processo de adicção, do uso prolongado e abusivo de drogas e álcool, sempre vai ter um núcleo capaz de permanecer, né, que deve ser conservado durante o processo de abstinência. Mas é preciso muita lucidez, muito autoconhecimento, muita autoinvestigação para conseguir identificar o que deve ser mudado e o que deve ser preservado, né? Esse é um princípio muito interessante, um princípio relevantíssimo e é um princípio permanente. Ele se aplica tanto para quem está no início do processo de abstinência, como abstêmio mínimo ou abstêmio menor, assim como para quem já está no final do processo de abstinência, lá na outra ponta, na outra extremidade, como o pós-abstêmio ou o mega-abstêmio. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do Only Way, ou Only Solution. Esse princípio é muito relevante, ele indica que só existe um caminho para terminar a adicção. Quando a adicção termina na escada abstêmia, nós costumamos apontar o fim da adicção como um ponto F, F de fim mesmo. Então o fim da adicção é o ponto F, a adicção termina, ela tem um fim. E esse fim ocorre de duas formas, ou com a morte do adicto, ou com a abstinência. Não existe uma terceira via, pelo menos até o presente momento não existe. Equivocadamente, costuma-se dizer nas gírias, né, existe uma máxima nas gírias de grupos anônimos, ou em geral, que se diz que a adicção termina com 3 Cs: clínica, caixão ou cadeia. Isso não é real. O caixão termina a adicção por causa da morte, ou seja, o óbito é o fim da adicção. O óbito, com certeza, é o fim da adicção. Agora, se a pessoa está viva e pretende terminar a adicção, o único caminho é a abstinência. A clínica e a cadeia, elas terminam com a adicção porque elas são capazes de gerar abstinência. Vamos supor que depois da clínica, comunidade ou cadeia, a pessoa permaneça em abstinência ou não possa usar drogas durante o seu período prisional. Então, nesses casos, ela vai ter uma abstinência forçada, ou seja, a adicção vai terminar com a morte, que é o caixão, ou com a abstinência, que é a clínica, ou a cadeia, que são formas de abstinência forçada, né? Mas não existe outro meio, ou é morte ou é abstinência. Se você quer terminar com a adicção e permanecer vivo, só existe um caminho, only way, só existe uma solução, only solution, é a abstinência. Bom, nesse aspecto, é muito interessante apontar que existem diversos desvios de abstinência, desvios abstêmios. Mas eles também terminam com adicção. Tudo bem? Existe um processo abstêmio utópico, um processo abstêmico ideal, mas existem vários desvios. Um desses desvios, por exemplo, é o processo de recaída, mas os outros desvios são desvios abstêmios, são desvios que fazem com que a pessoa ela permaneça em abstinência, porém com fundamentos equivocados, com crenças errôneas, e que podem reconduzi-la de uma forma mais rápida ao processo de recaída, ou ao retorno ao universo adicto. Mesmo nos desvios, a pessoa ainda tem abstinência, certo?
Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do pedido de ajuda. Esse pedido de ajuda é uma expressão em latim, tem uma expressão em latim que corresponde a petere auxilium. Esse petere auxilium, ele se resume no seguinte: o abstêmio precisa pedir ajuda. E o núcleo, o busilis da adicção é o egocentrismo. Na abstinência, você quebra esse núcleo com um pedido de ajuda. Cada vez que você pede ajuda, você admite que não consegue sozinho resolver o problema da adicção. E isso vai quebrando, pelo menos em parte, esse egocentrismo. Então, o princípio do pedido de ajuda, do petere auxilium, ele é muito importante, né? Sobre esse aspecto de quebrar esse núcleo egóico presente na pessoa. Aqui nós temos coisas muito interessantes. O ponto E lá da escada abstêmia, né, que é o princípio da intervenção precoce, e que se refere à exposição interventiva, autoexposição, heteroexposição e mais um monte de temas ligados a isso. E isso é uma espécie de pedido de ajuda. Mas também quando o abstêmio comparece a grupos anônimos, ele também é um pedido de ajuda. Quando o abstêmio se curva perante determinadas opiniões, ou ele abre mão da realização de determinados atos da vida em prol da abstinência, isso tudo são pedidos de ajuda também, de forma mais camuflada, mais indireta, né? Mas isso tudo se refere ao princípio do pedido de ajuda, né? Temos uma questão interessante quando estamos bem no início do processo de abstinência e a pessoa pede ajuda para os seus familiares. Isso, em geral, causa muito transtorno, porque os familiares não sabem o que fazer, né? Existem várias técnicas que podem ser aplicadas. Tem técnicas mais restritivas, que quando a pessoa pede ajuda, pode solicitar, por exemplo, internamento preventivo, né? Antes de usar drogas ou álcool, ela pede para ser internada. Existe a terapia do telefone, existe farmacoterapia, existe diversas técnicas em que a pessoa, ao pedir ajuda para familiares, ela pode ser guiada de uma forma mais coerente, né? De uma forma mais condizente com o processo de abstinência. Não precisa entrar em pânico os familiares se desesperarem, né? Eles ficam desesperados e não sabem direito o que fazer. Mas é porque não conhecem as técnicas, certo? Bom, esse é o princípio do pedido de ajuda. Ele tem muito mais do que isso, né? Aqui tem um breve texto sobre ele, mas dá para entender, dá para pensar bem, dá para ver o que tem por trás disso tudo, da solidariedade e dos critérios espirituais que existem. Mais uma vez, espiritualidade não é religião, são critérios espirituais que existem quando a pessoa pede ajuda e quando alguém resolve ajudar essa pessoa, né? Isso é muito, muito interessante. Esse é o princípio do pedido de ajuda.